Josino, a política passada a limpo. Muito bem, está aqui nos estúdios da Cultura, Arão Josino, para mais um Ponto de Vista. Arão, muito bom dia. Bom dia, Odair, bom dia a todos os nossos ouvintes. Estou querendo participar do sorteio do galeto, viu? O galeto no final de semana, Vai aí bem, sim, né? hein? Aquele galeto de igreja. Tá garantido final de semana. Muito bem, bom dia, Arão, seja bem-vindo para mais um Ponto de Vista. O Arão sempre com a gente aqui, debatendo os principais acontecimentos. E nós vamos começar hoje falando da questão que se fala aí nas mídias sociais e se traz essas disputas que vão lá para o âmbito das ideologias e da política, mistura tudo para dizer de quem é a culpa das enchentes. Exatamente, depois de tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul, que Santa Catarina viveu algo semelhante, é claro, numa menor proporção no ano passado principalmente, as pessoas começam, a sociedade começa a discutir isso, né? Afinal de contas, de quem é a culpa de uma grande enchente, de quem é a culpa do trabalho de prevenção, por exemplo, dessas grandes catástrofes, e você falava sobre isso agora há pouco, né, Odair, em relação aos investimentos que são fundamentais da Defesa Civil na prevenção, né, nos riscos desses desastres naturais. A grande verdade é que a Defesa Civil ela é feita por todos nós, por toda a comunidade. Ela é feita pelo cidadão, ela é feita pelo poder público, ela é feita pelos empresários, ela é feita pela comunicação, pela imprensa. Ela tem que ter uma responsabilidade de todo um conjunto de pessoas, de toda uma sociedade. Agora, é fato, e isso os gaúchos, inclusive, responderam numa pesquisa da CNN ao longo da última semana, dos últimos dias. Essa pesquisa foi divulgada no dia de ontem pela CNN, que aponta que 80% da população do Rio Grande do Sul culpa parte do que aconteceu o governo federal, e 88% culpa o governo do estado do Rio Grande do Sul. Vamos lá. É fato de que o poder público sim é responsável por toda a prevenção desses riscos de desastres, né? A gente sabe. Por quê? Porque quando você faz um investimento numa barragem, quando você faz um investimento num dique, quando você faz um investimento de drenagem pluvial nos municípios, quando você faz um investimento na prevenção, como por exemplo nas encostas, onde você tem graves problemas de deslizamentos, tudo isso são recursos públicos e cabe à Defesa Civil, cabe ao poder público fazer esse investimento. Agora, a gente não pode simplesmente apenas culpar, né, o fulano ou o ciclano. O brasileiro, ele tem justamente esse perfil, né? Quando acontece algo de ruim, a gente sempre tenta culpar alguém, a gente pouco assume essa responsabilidade. Agora, a gente precisa entender que a Defesa Civil, sim, é uma responsabilidade de todos nós. E a classe política, ela precisa começar a ouvir por parte da comunidade a necessidade dos investimentos em defesa civil. Porque muitas vezes o político não investe em defesa civil, em prevenção, porque ele não consegue ver resultado eleitoral naquele investimento. Quando existe, os antigos sempre falam, né? Não fica gastando dinheiro público com tubo, porque tubo é enterrado e depois ninguém vê. Né? E isso é real, as pessoas elas falam isso, as pessoas não querem muitas vezes o tubo, elas querem a pavimentação da rua, mas vamos lá, adianta pavimentar a rua se não fizer uma boa drenagem? Quando você tem uma enxurrada, como faz? É aquela situação, por exemplo, no nosso distrito industrial, sendo feito todo um trabalho de drenagem, tubulações gigantes lá que estão sendo colocadas, galerias inclusive, para fazer drenagem. É um trabalho que está demorando bastante, mas tudo preparado para depois colocar a camada asfáltica, porque que adianta colocar a camada asfáltica e depois ir lá ter que cavar tudo de novo quando começar a entupir e alagar tudo, né? E esse investimento, ele é altíssimo, né? Esse tipo de investimento de prevenção, por exemplo, você vai fazer uma prevenção numa encosta. O investimento para fazer uma encosta, para prevenir desastres de deslizamentos, é um valor altíssimo, é um grande valor. Essas obras de infraestrutura, elas são gigantescas. Nós fizemos agora, uma obra recente em Ascurra, uma travessia com 74 galerias, 2 metros por 2 metros, quase R$500 mil investidos ali. Mas é fundamental para que aquela comunidade não seja mais alagada em casos de enxurradas. Então, é evidente que, sim,
o setor público, as prefeituras, o governo do estado, o governo federal, são responsáveis por essa prevenção? Claro que são, né? Cabe a eles fazer o planejamento e os investimentos necessários. Mas nós, enquanto comunidade, todos nós, também temos a responsabilidade de cobrar esses investimentos e de valorizar esse tipo de investimento. Assim como a imprensa não pode deixar de falar. Nós, Odair, aqui na Rádio Cultura, nós não podemos deixar de falar sobre a importância dos investimentos nas barragens, lá em José Boatê, lá em Tuporanga, lá em Taió, porque o Vale depende disso. Nós precisamos dar palco para isso, porque o tempo vai passando e a gente vai parando de falar, vai esquecendo, e nós não estamos cada dia mais distante da última, nós estamos cada dia mais próximo da próxima, né, enchente, da próxima enxurrada, do próximo desastre natural. Então, quando a gente fala de defesa civil, a gente fala de todos nós, é uma responsabilidade de todos nós, e nós precisamos sim cobrar da classe política, mas a gente também precisa valorizar os investimentos nessa área. Agora, com 800 milímetros, 700 milímetros caindo ali em 3 dias, aí não há investimento que suporte isso, tem que levar em conta também isso que aconteceu lá. Mas o fato desse acontecimento ter sido totalmente fora da curva, também não exime as autoridades, o governo e toda a sociedade, né, de maneira geral, como você falou, de cuidar da prevenção. Porque aí não dá para usar pontos fora da curva para usar como desculpa. Não existe uma tecnologia, não existe uma prevenção suficiente para parar de chover ou para evitar uma chuva como essa. Não existe, né? Acho que ninguém ainda tem contato com São Pedro, a gente brinca, né? Então a gente precisa entender que é algo da natureza. Mas é evidente de que nós precisamos ter uma defesa civil preparada, inclusive para fazer essa gestão do desastre. Quando acontece, o que se faz, né? Como é que você mobiliza a estrutura aérea? Como você mobiliza barcos? Como que você mobiliza abrigos, né? Quais são os planos que existem de contingência? Isso tudo é trabalho de defesa civil, para garantir a segurança das pessoas. Outra questão, como você faz a logística de distribuição dos alimentos? As pessoas não podem passar fome, né? No Rio Grande do Sul agora frio, então elas não podem passar frio. Questão de cobertores, de roupas quentes, casacos, tudo isso tem que fazer parte de um plano de contingência. Então perceba que isso não é responsabilidade só do fulano ou do ciclano, é uma responsabilidade enquanto sociedade, porque evitar chuva a gente não vai evitar. Então a gente precisa ter essa participação comunitária. Arão, 2 assuntos que estão intimamente ligados, que a gente vai comentar e vai conversar de agora em diante. Questão da falta de mão de obra, que a gente já fala aqui em algumas oportunidades a gente tem repercutido isso, comentado, falado sobre o assunto, e a indústria 4.0. Indústria 4.0 trata de tecnologia, de desenvolvimento de tecnologia, de produtividade, e como que vai se falar em indústria 4.0 com falta de mão de obra e com falta de qualificação da mão de obra? Exatamente, Odair. Nós, há um tempo atrás, nós falávamos muito sobre mão de obra qualificada. Então a gente falava muito que havia necessidade de qualificar a mão de obra, que se os nossos municípios querem crescer e se desenvolver economicamente, nós precisamos investir em cursos de capacitação profissional. Mas é interessante porque de um tempo para cá a gente já não fala mais de mão de obra qualificada, a gente fala de mão de obra. Falta mão de obra, falta mão de obra. E conversando com a classe empresarial, a própria classe empresarial diz o seguinte, eu preciso de mão de obra, eu qualifico depois. Né? Nós tínhamos em um momento a necessidade da indústria contratar a mão de obra qualificada. Então você buscava um profissional com experiência, um profissional com algum curso de capacitação, algum profissional que já estivesse preparado para ingressar na empresa. Hoje já é o inverso. Hoje a empresa ela está buscando mão de obra. Nós estamos numa falta muito grande, e essa falta ela não é aqui dos nossos municípios do Vale, mas ela é uma falta de Santa Catarina, do sul do Brasil e até mesmo do Brasil. Conversando com empresários de outros estados, eles nos relatam isso, o quanto a indústria brasileira hoje tem falta de mão de obra. E é interessante porque a gente percebe que a indústria brasileira ela chegou num patamar
que ela pode explodir a qualquer momento. Ela tem esse potencial. Hoje nós temos um potencial econômico muito grande, pela diversidade do nosso país, pela matéria-prima, pela tecnologia que chegou, pela classe empreendedora do Brasil, porque o brasileiro é empreendedor, o brasileiro gosta de empreender. Então nós estamos hoje num cenário muito positivo, só que a gente não consegue mais dar o próximo passo, justamente pela falta de mão de obra. Justamente porque você não tem mais gente para realmente colocar a mão na massa. E aí, paralelo a isso, a gente começa a discutir sobre a indústria 4.0, a indústria da robótica, das tecnologias, para onde nós vamos caminhar daqui para frente. Só que se falava de indústria 4.0 como a indústria do futuro, e ela não pode mais ser a indústria do futuro. Ela já está aqui. 5G está aí, 6G daqui a pouco. Estava num evento que a Unifique organizou aí para a imprensa para divulgar o 5G e a tecnologia deles à disposição aqui da comunidade, trazendo em primeira mão aqui para a comunidade timbuense, agora com a telefonia móvel deles 5G, e conversando com o Fabiano Busnardo, lá o proprietário da Unifique, e ele dizendo que estava indo para a China naquele momento, na sequência, para ver já o 6G. 6G, isso aí. Então sempre à frente, né? Sempre à frente. Então já existe muita tecnologia, e o que nós precisamos agora é justamente entender essas novas tecnologias e adaptar a nossa indústria brasileira, a nossa indústria catarinense a essa indústria 4.0. Se você pegar, por exemplo, a área têxtil, ontem mesmo estava conversando com alguns empresários da área têxtil, eles estão desesperados, eles têm uma quantidade gigantesca de pedidos, você tem muito pedido e você não tem mais mão de obra para atender toda essa demanda que aí está. Então, se a gente puder trazer uma dica, um conselho, uma sugestão, principalmente para as novas gerações, estudem a indústria 4.0, estudem a robótica, e vamos tentar cada vez mais trazer a tecnologia para dentro da indústria. Se a nossa indústria ela continuar achando que nada mudou, a gente vai parar completamente no tempo. Não vai dar conta de virar a chave. Então, o Brasil está chegando num patamar interessante na economia, a gente já tem hoje uma indústria preparada para isso, falta mão de obra. Então, a gente vai ter que começar a migrar agora para as tecnologias. Essa situação que você comentou é muito verdade, a gente passa por isso hoje, eu sou diretor ali da Papelão Timbó e Timbó Papéis Especiais, a gente tem que buscar mão de obra e preparar internamente, porque não há como trazer de forma, pessoas preparadas já com alguma experiência ou com qualquer tipo de formação específica, não traz, e a gente vai dar um jeito de preparar aqui interno, porque realmente precisa dar mão de obra. Mas só para a gente fechar esse assunto, Arão, o que a gente percebe também hoje, ver se você concorda com isso, é justamente as novas gerações. As novas gerações não querem mais trabalhar na indústria, elas estão estudando, porque hoje educação até o ensino médio, todo mundo tem acesso, todo mundo está fazendo, aí tem gente que consegue, vai lá, tem algo de vontade adicional, vai lá, faz um curso do Senai, e tem capacidade financeira para bancar também, faz um curso de profissionalizante, depois ingressa num curso superior também, mas o que acontece? Essa galera não quer mais trabalhar na indústria, não quer mais lá para o chão de fábrica. E aí vem, porque eu lembro da minha época, a gente queria trabalhar, não importava, e sabia que tinha que ser lá no chão de fábrica, que não tinha como você já começar em alguma área, e não existia tanta oportunidade na prestação de serviço, nessa questão de tecnologia, enfim. Mas o que acontece hoje, na minha visão, quero compartilhar ela com você e com o ouvinte, é que muitas vezes os próprios pais, a própria educação não está preparando os jovens para o mercado de trabalho e está vendendo só uma imagem da galera trabalhar com tecnologia, de trabalhar com alguma coisa que não seja a produção mesmo, o chão de fábrica, Então isso está fazendo com que a gente não tenha mão de obra para reposição. Os funcionários mais antigos das empresas estão saindo, estão se aposentando e os novos não estão entrando. Sim, é que hoje nós temos um leque de opções muito grande. Então hoje, se eu estou numa empresa e eu não estou feliz com a empresa por algum motivo, seja só às vezes uma encrenca com o colega de trabalho... É muito fácil estar feliz. E é muito fácil não estar feliz nos dias de hoje, até muito
por conta da tecnologia, porque na rede social parece que tudo é mil maravilhas e a tua vida é que é sempre a pior de todas, você tem muita facilidade em sair dessa empresa e trabalhar em outra empresa, né? Nos tempos do meu pai, por exemplo, ficar na mesma empresa durante 20, 30 anos era um orgulho. Hoje não existe mais isso. Hoje você fica trocando de empresa o tempo todo, porque você tem muitas opções à disposição. Agora, Odair, algo que a gente precisa entender também é que é uma mudança cultural. É uma mudança cultural. Não adianta mais a gente querer voltar como era há 20 anos, porque não vai mais voltar. Então, nós teremos que nos adaptar a essa nova realidade, a essa nova cultura, que é a cultura das pessoas trocando de empresa com muita facilidade, é você ter cada vez mais dificuldade em ter a mão de obra operacional. Nós tivemos recentemente um processo seletivo na prefeitura, em que nós tivemos um agente operacional, que são aqueles servidores que trabalham nas ruas. Não tivemos nenhum servidor participando do processo seletivo para auxiliar de serviços gerais, para a limpeza dos prédios públicos, e nós tivemos 7 médicos participando do processo seletivo. Percebam que há 5 anos atrás, talvez, as prefeituras se matavam para conseguir um médico. Hoje você tinha lá num processo seletivo 7 médicos participando do processo e ninguém participando de auxiliar de serviços gerais. Isso está mudando. Tanto que, conversando com a nossa equipe, eu comentei com eles, eu disse, gente, vocês vão ter que começar a ver aquele robozinho que varre as salas, porque essa é a realidade. A gente não tem como fugir disso. A gente não vai conseguir fabricar, né, uma pessoa para limpar, a gente vai ter que voltar agora para a tecnologia. Então, é algo muito desafiador. A indústria hoje está pagando muito bem, né, comparado muitas vezes com outras opções, inclusive profissões que requerem um diploma de ensino superior. Hoje a indústria paga muitas vezes muito melhor. Né? A gente sabe, por exemplo, quanto hoje paga uma indústria na área têxtil. Uma costureira hoje está ganhando bem, né? Dependendo qual é a empresa. Então, essa mão de obra ela está cada vez mais necessária, né? E cada vez mais faltando. Só que a gente vai ter que entender essa mudança cultural. Muito bem, para a gente fechar nosso ponto de vista hoje aqui com Arão Josino, o Arão está trazendo um tema aqui que chocou a cidade de Ascurra, Arão. Exatamente. Essa semana nós tivemos a triste notícia, né, em Ascurra, e Ascurra acabou sendo pauta nacional, inclusive, com um crime bárbaro, a filha que assassinou a própria mãe ao meio-dia, né, na sua própria casa. Foi um momento de bastante tristeza para a cidade de Ascurra, porque você percebe ali onde a droga é capaz de chegar. Né? Você percebe ali o que é hoje uma falta de estrutura e até aquilo que a gente tem falado com muita frequência, que é em relação à saúde mental. A comunidade, a sociedade como um todo, ela tem sofrido muito em relação a isso. E nós precisamos falar também desse assunto. Falar sobre saúde mental, falar sobre dependência química, falar sobre as relações familiares. Uma situação bastante bárbara, uma situação que comoveu a cidade como um todo e de que nós, enquanto sociedade, precisamos sim tratar sobre o assunto. A sociedade está doente, está cada vez mais doente, e essas relações familiares elas estão estremecidas, e muito por conta da dependência química. Então, um sinal como esse é um alerta também, é um alerta para as famílias acompanharem mais os seus filhos, para as famílias ouvirem mais a escola, para que haja mais contato e relação entre a família e a comunidade. Né? Lá em Ascurra nós temos vários projetos hoje de geração de oportunidades, e eu bato muito nessa tecla, né? Da criança, do adolescente, quando ele não está na escola, que ele esteja num projeto social, que ele esteja tendo aula de música, aula de dança, aula de esporte, que ele esteja participando de um curso de capacitação profissional, mas que a família esteja inserida nesse processo, porque nós estamos cada vez mais distantes dessas relações, e isso é muito grave. Isso é muito complexo, e está aí a prova de que a sociedade está sim doente e que nós precisamos ter mais responsabilidade nessas relações. Muito bem, é verdade. Outro dia também, durante essa semana, em
paralelo a esse crime que aconteceu em Ascurra. A gente teve aquele crime lá em São Paulo, do adolescente lá que pegou a arma do pai e matou a família, né? Matou o pai, a mãe, matou a irmã, de forma fria, calculista. Enfim, é isso que o Arão falou. A sociedade, de maneira geral, está doente, né? A gente vê os reflexos disso nesses acontecimentos aí que parecem que são coisas de cinema e que não poderiam estar acontecendo e acontecem aqui, né? Pertinho da gente. E muitas vezes o envolvimento da questão das drogas, que a gente vê gente querendo normalizar, querendo regularizar, querendo deixar de atuar contra, né, as drogas, enfim. Tá aí, Arão. Eu lembro, Odair, eu nasci em 1992, né? Então, eu lembro no final da década de 90, quando acontecia um crime como esse, o Brasil todo parava, né? A gente falava muito sobre o assunto. Eu lembro do caso emblemático, né, da Suzane von Richthofen, né, que o Brasil inteiro falou sobre o assunto. E a impressão que eu tenho é que nos dias de hoje, quando acontece, nós naturalizamos. Parece que virou algo comum. Anestesiados com relação a Nós estamos anestesiados em relação a isso. Então isso é muito sério. A gente está tratando isso com naturalidade. Não podemos normalizar um assunto como esse. Precisamos sim entender o que está acontecendo e é um problema social. Arão, quero agradecer a tua participação mais uma vez aqui no Ponto de Vista. Toda sexta-feira o Arão está ao vivo com a gente aqui, com o seu ponto de vista. Um abraço para você, um excelente final de semana. Um grande abraço a todos, um bom final de semana e até semana que vem.